Paz do Senhor, irmãos. Aleluia. Gostaria de mandar um abraço para minha mãe, irmã Marli, vai estar assistindo esse vídeo. Ela falou assim: meu filho, vai lá e que Deus te use como uma labareda de fogo para poder incendiar o povo de Deus nessa noite. Aleluia. Minha mãe, a irmã Marli dos Santos que Socorrido, ela é que me ganhou para Jesus, não é? Ela vai assistir daqui mais um tempo, não é? E graças a Deus é uma cristã assembleana, uma mulher pentecostal. Muito da minha cultura pentecostal eu devo à minha mãe. Amém? Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Miqueias, capítulo 7. Quanto tempo tem que a gente não lê o livro de Miqueias, né? A gente gosta de ler o livro de João, Salmos, gosta de ler Mateus, mas hoje vamos ler o livro de um homem que, apesar da sua angústia, apesar da sua desconsideração, apesar de toda a sua provação, era um homem que tinha o Espírito de Deus. Miqueias, capítulo 7, versículo 1, o 7 e 8. Eu leio e os irmãos apenas acompanham. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporâneos que a minha alma deseja. Verso 7. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Podemos acertar? Meus queridos, eu fico pensando, um homem como o profeta Miqueias. O tema da mensagem é o protesto de Deus. Essa mesma mensagem Deus colocou no meu coração há muito tempo atrás. Eu preguei quando eu reunia lá com o pastor João Guedes, na Igreja Unida pela Fé. E Deus, com o tempo, me deu esse tema novamente, porém em um outro lugar. Na primeira vez eu preguei em Jeremias, mas da segunda vez Deus me deu o livro de Miqueias. E eu comecei a estudar o livro de Miqueias. O livro de Miqueias, meus irmãos, tem 7 capítulos e 105 versículos. Ele compreende no número 33 da cronologia bíblica. E o livro de Miqueias está no livro dos profetas, conhecidos como profetas menores. O livro de Miqueias tem um tema, a defesa do povo de Deus. Miqueias, quem era Miqueias? Às vezes você lê o livro de Miqueias e não presta atenção em alguns detalhes. Miqueias era um homem que era pobre, financeiramente falando, mas rico do Espírito Santo. Miqueias era um homem chamado por Deus. Miqueias morava no bairro pobre de Jerusalém, era um lugar chamado Moraste. Miqueias não mostra se ele era casado, se ele era solteiro, mas diz que ele era uma sentinela de Deus. Ele era um homem que não apresentou a Deus como Jeremias uma desculpa. Jeremias disse assim: Senhor, eu sou uma criança, eis que não sei falar. Mas Jeremias era formado em teologia, como é que ele não sabia falar? Eles estavam usando aquilo como desculpa. Miqueias não, era um homem pobre, considerado pequeno. Miqueias morava num lugar pobre. Miqueias possivelmente tinha uma cultura coiné, uma cultura simples, mas era um homem que, quando Deus disse: eis que eu te chamo, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Será que você pode dizer isso para você mesmo? Muitas pessoas hoje em dia querem, meus irmãos, serem pregadores apenas para aparecer na mídia, mas muitas pessoas não querem pregar a palavra de Deus como precisa ser pregada. Miqueias, por exemplo, vivia na mesma época em que Isaías, Oséias, Amós e Naum. Seu ministério começa no ano 758 e termina no ano 697. 61 anos de provação, de angústias, e eu já vou falar sobre isso. Miqueias viveu em 3 dinastias: Jotão, Acás e Ezequias. Miqueias, na época do rei Jotão, é justamente a época em que Isaías para de profetizar. Isaías ficou 55 anos falando na época de Uzias. E Deus disse: para aí, Isaías, agora quem vai falar é Miqueias. Nos últimos dias Deus quer levantar grandes profetas, cantores, pregadores,
tem trabalhado no seu coração, te estimular, igual a irmã de Pinheiros. Eu acredito que Deus vai te levantar como uma grande profetisa na casa do Senhor. E acredito que multidões nascerão de ti. Eu acredito que Deus te usará também na palavra. E que almas se converterão a Deus. Miqueias, homem pequeno. Na época o profeta que era falado era Isaías. Isaías era o profeta falado. Quando se cumpriu uma profecia que batia com a de Miqueias, eles falavam: você é cola. Isaías é quem profetizou: você é cola. Quantas pessoas que, quando Deus está te usando, diz que você está assistindo DVD de pregadores. Quantas pessoas que não acreditam no seu talento. Quantas pessoas, meus irmãos, que olham para você e falam: você é o quê? Você é profeta? E olha já você de cima e embaixo, vê você tão simplesinho. Você é de onde? Ah, eu moro em Viana. Coitado, Viana não está nem dentro da Grande Vitória mais. Viana é um lugar considerado interior. Hoje eu me sinto como profeta Miqueias. Mas Deus tem me dado esta unção. A unção de Deus não é condicionada a elite. A unção de Deus não é condicionada a diploma de teologia. A unção de Deus não é condicionada ao status social na igreja. Hoje eu estive estudando o Apocalipse e eu vi que o anticristo tem um status social poderosíssimo na terra, mas ele não tem a graça que eu e você temos. Miqueias, quando foi levantado cheio do Espírito. Ele não era filho de profeta e nem tinha ninguém na sua genealogia que fosse rei ou sacerdote. Humanamente falando, de acordo com a cultura judaica, seria um homem desprezado. Ele seria igual um asno que está lá gritando e ninguém está dando atenção. Às vezes você não é filho de pastor. Você, a sua mãe não é uma daquelas irmãs do círculo de oração que é fervorosa, que é famosa. Você, de repente, não é nem aquele pregador de movimento, mas se você tem o Espírito Santo, isso é o que vale. Quem te levanta a Deus. Salmo 75, versículo de número 7. Deus mesmo é o juizão, uma parte, a outra exalta. Miqueias era um homem que Deus separou para apresentar o protesto de Deus. E para quem Miqueias falava? Falava para o Israel dividido. Para o Israel, que na época do rei Jotão, quem era o rei Jotão? O rei Jotão era um homem que seria um pastor hoje que fala assim: ah, eu tenho meu jeito de pensar, fulano ali tem o dele, fulano tem o dele, eu não, vou pensar em abrir casas de recuperação, eu vou pensar em abrir mais igrejas, vou pensar em encher o bolso de dinheiro, e a vida espiritual da igreja está lá no buraco. Jotão se preocupava em levantar obras faraônicas, se preocupava com a construção civil. Ele parecia um político, não parecia um servo de Deus. Ele não consultava o Levítico, ele não dava valor à espiritualidade que Deus tinha revelado a Moisés e que está no livro de Levíticos. O povo seguia o costume de outros povos. O povo, quando se casava, é igual aqui no Brasil, pegava uma imagenzinha tipo a de Cosme e Damião e dava de presente, como presente de casamento. Esses são os terafins. Israel estava seguindo cultura de outras nações. Era comum chegar na casa do israelita e ver ali Astarote, que aqui no Brasil é Pombagira. Era comum chegar na casa do israelita e ver Baal ali. Era comum chegar na casa do israelita e ver um deus egípcio e ver um deus assírico. Por quê? Porque o rei da época não chamava a atenção do seu povo. Não fez como Josué, como está escrito lá, Josué 24, versículo 14: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Miqueias passou por isso. Miqueias, a sua mensagem falava para o tempo, para o seu tempo e para o nosso tempo. Então ela tinha dois aspectos: o aspecto contemporâneo e o prelúdico. O prelúdico é o futuro. Sim, meus queridos, quando Miqueias falava para o seu tempo, ele falava para as elites. Falava, por exemplo, para o rei, falava para os empresários e falava para os sacerdotes e também profetas. Sim. E o que é que Deus inspirou esse profeta a falar? Que hoje em dia tem pastores que fazem como na época de Tancredo Neves, né? Que era um homem, João Figueiredo, um grande presidente brasileiro. Ele era um homem estimado pela nação. As pessoas faziam festas para homenagear esse grande homem. E dentro do coração dele
Ele almejava ouvir algo que viesse de Deus. Ontem eu estava ouvindo uma mensagem que diz assim, que o homem tem um vazio no coração do tamanho de Deus. O presidente Figueiredo já estava cansado de bajulações, já estava cansado de dinheiro, de comer, de engordar. Ele precisava de algo do céu. E alguns pastores foram lá em Brasília, não para pregar a palavra de Deus que ele precisava ouvir, mas para fazer mais homenagens. Ele disse assim: já estou cansado de ouvir tanta bajulação, eu quero ouvir a palavra de Deus. Meu irmão, Deus não te levantou para você ficar contando história, contando mentira, falando ladainha. Se Deus colocou, irmão, naquela... A minha mãe vai assistir esse DVD. Minha mãe, uma certa vez, foi trabalhar de doméstica numa certa casa, onde o homem que estava lá era macumbeiro. Eles faziam despacho de macumbaria quase todo dia, ofereciam oferendas a demônios naquele lugar. E Deus, quando terminou o tempo de missões da minha mãe naquele lugar, graças a Deus, pelo menos a Tainá hoje já conhece a palavra de Deus. Meus queridos, Miqueias viveu numa época assim. Miqueias, quando ele se dirigiu a uma autoridade, ele vinha cheio do Espírito de Deus. Hoje em dia tem homens, irmãos, que têm cursos teológicos. Hoje em dia tem homens que têm status como pastor, tem dinheiro. Mas quando ele chega diante de uma autoridade que precisa ser corrigida, ele fala: tudo bem, meu querido, vai lá em casa, vai ter um churrasco e tanto, você vai ver. E o seu Flamengo ganhou? Oh, rapaz, ele é socializado, ele não é espiritualizado. Muitas pessoas, irmãos, estão querendo fazer parte da comunhão com esse mundo. Sim, nós vemos que Miqueias não era dessa maneira. Ele tinha uma unção que tinha na vida de João Batista, que repreendeu Herodes. E sabe o que Miqueias fala para Jotão, que era o rei da época? Ele disse assim, está no capítulo 3: vós, olha só, hein, que comeis a carne do meu povo, que arrancais a sua pele e que esmiuçais os ossos, vós mesmos que sois carrasco, vós mesmos que roubais o meu povo. Assim diz o Senhor. Ele corrigia a elite da época, os empresários. Para o rei dizia assim: ai de vós que planejais, está no capítulo 2, verso 1, que planejais iniquidade estando na nossa cama, e diante do dia vocês produzem esse mal. Ainda diz: o Senhor está no meio de nós. Para os sacerdotes, ele dizia assim: vocês são chefes que aceitam. Está no capítulo 3, verso 11 de Miqueias. Ele diz assim: vocês promovem o juízo por suborno e ensinam por interesse. O que ele estava dizendo? Você, para quem paga mais, você libera. Não, é igual o jeitinho brasileiro. Agora, quem é inocente, muitas das vezes é injustiçado. Para os profetas, ele dizia assim: vocês adivinham por dinheiro e ainda se encostam numa palavra, num jargão, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Hoje em dia, nós vemos muitas pessoas pregando sobre prosperidade. Nós vemos eles sapatearem e ficarem eufóricos. A profecia que Deus me deu, a prosperidade, o tempo de escuridão acabou. Meus irmãos, tomam muito cuidado. Paulo, ele falou sobre essa gente, 1 Tessalonicenses 5, verso 3: quando alguém vos anunciar por paz e esperar repentina destruição. Mas o povo de Israel estava acostumado a ouvir profecias que agradavam o coração. Eles não queriam ouvir a palavra de Deus. Os profetas chegavam assim, diz a Bíblia, está no capítulo 2, verso 6 de Miqueias. Eles diziam assim: não fique babujando essas palavras, porque nenhuma dessas desgraças nos alcançarão. Não fique babujando isso, porque nenhum mal alcançará a casa de Jacó. Está o Espírito do Todo-Poderoso irado contra nós? É essa as suas obras? Ele estava querendo dizer o seguinte: Deus prometeu a Abraão que vamos ser abençoados, nós vamos ser abençoados. Só que eles não estavam no caminho da bênção. Eles eram geneticamente de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas o caminho, a trajetória da luz, eles não estavam nessa. Era mais fácil Raabe alcançar as profecias de Deus, que estava temendo a Deus, do que Israel. É o protesto de Deus. Na época do rei Acaz, Miqueias passa mais de 16 anos de luta. O povo fica pior ainda. 16 anos de angústia.
com ele. Aí Amós entra com ele, Naum da mesma forma. Sabe aqui, olha só, Salmo 125, versículo 2. O cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Palmas para o Senhor Jesus. Você não vai estar sozinho no momento da maior dificuldade. Deus vai enviar companheiros, irmãos, que vão sentir a sua dor, porque Deus tem o seu remanescente fiel. Deus tem aqueles que servem a Ele. Ele ia se sentindo sozinho, uma certa vez disse: Senhor, tira a minha vida, porque eu me sinto sozinho, solitário. Deus disse: eu ainda separei 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Sim, meus queridos, nós vemos que Miqueias, às vezes ele se sentia aqui, como eu li no capítulo 7, verso 1: ai de mim que estou como quando são colhidas as frutas do verão. Como é que fica uma árvore quando você arranca as frutas dela? Fica seca, fica vazia, fica sem graça. Ele se sentia assim na sociedade. As pessoas, quando Miqueias ia fazer suas compras, diziam lá: vem ele. O que é que o senhor deseja? Ah, eu vim comprar aqui. Sim, mais alguma coisa? Não, diga bom dia. O dia estava bom antes do senhor chegar. Sai daqui. Por amor a Cristo, muitas das vezes você não vai ser muito querido por algumas pessoas. Eu já preguei uma vez que eu trabalho com uma certa pessoa que se engana dizendo que é crente. Ele fala assim: eu não sou cristão, mas se eu precisar usar o nome de Jesus para adulterar, eu uso. Falei: então como é que você é cristão? Aí começamos a discussão. Eu falei: está ali no Novo Testamento, eu nunca vi você pegar e ler. Você come e não agradece a Deus pela comida. E fui falando. Ele disse: o que é que você tem com a minha vida? Falei: o que eu tenho com a sua vida é que eu sou cristão, e a Bíblia diz que os tímidos não vão herdar o reino do céu. Deus quer que você sacuda mesmo o lugar onde você está. Você é profeta, você é profetisa, você é evangelista, você é uma sentinela de Deus. Toque a trombeta. Deus tem a pessoa certa para o lugar certo e na unção certa. Livro de Miqueias, nas suas 4 partes, a grosso modo. A primeira é processo de Deus contra Israel. Deus dizia assim: Miqueias, diga a eles que eu projeto um mal contra eles e eles não vão escapar. Sim, meus queridos, na época do rei Acaz, o povo de Israel foi pego igual um pássaro na mão do passarinheiro. Os tesouros da casa de Deus foram parar lá na casa de Tiglat-Pileser. Por quê? Porque o povo de Deus não tinha a proteção do arcanjo Miguel, que é quem atacava os povos. Irmãos, quando o povo de Deus está na obediência, Deus envia um anjo e acaba com a inimizade. Mas quando o povo de Deus está na desobediência, ele pode estar cercado do exército que ele morre. Sim, meus queridos. E Deus disse isso a Miqueias: você precisa saber que você tem que falar isso com um presidente ímpio, com alguém que não aguenta nem ouvir a palavra religião à sua frente. Imagine quantos períodos de morte Miqueias não passou, mas ele falou a palavra de Deus. Isso foi escrito no livro das palavras. E Deus olhou lá do céu e disse: você é minha sentinela. E hoje é o momento de relembrarmos desse homem. Esse homem que era como eu, você, pequeno, simples, humilde. Alguém que era desconsiderado, morava num bairro pobre. Alguém que não tinha consideração pelas pessoas. Não mostra nenhum versículo da Bíblia que Miqueias tinha um companheiro, um colega, mas o Espírito de Deus estava com ele. Leia o capítulo 3 e verso 8 do livro de Miqueias. Eu gostaria de ler com vocês. Olha só o que a Bíblia fala aqui: eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. E eu vejo aí uma coisa, pastor Valci: ninguém pode assumir uma chamada